Olá, meus jovens, a paz do Senhor, bom dia, que bom estarmos aqui nesta manhã tão graciosa, na nossa lição aqui do número 12, do dia 19 de junho, a nossa revista desse trimestre. Pegue aí a tua revista, vamos juntos agora meditar naquilo que Deus tem para falar, né, comigo e com você. Estou feliz porque é uma lição muito importante, vai falar de dízimo, vai falar da nossa oferta, é um momento tão propício, né? Nós temos falado disso, nós temos conversado a respeito disso, então é uma lição que está vindo num momento muito bom. Eu gostaria então que você prestasse bastante atenção e, tendo alguma dúvida, né, faça suas perguntas no chat ou me procure depois para que a gente possa conversar a respeito disso. O título fala quando Satanás enche o coração do homem, né, e o Satanás ele é o pai da mentira, e sempre que ele fala o coração do homem é mentira, e nós vamos verificar essas coisas principalmente através do nosso bolso, através daquilo que nós recebemos. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, permita que o Espírito Santo fale com você, tá bom? Eu quero orar com você nesta hora, para nós iniciarmos esta aula. Lembrar, né, antes de orar, lembrar que é muito importante você deixar ali o seu like, ok? Faça isso, né? Ensine outras pessoas a fazerem isso, e também fazer os seus comentários, né? Estarem escrevendo ali no chat, para que o nosso material seja divulgado, né, e melhor divulgado, tá bom? Vamos fazer isso para a glória de Deus. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta manhã, Senhor, de domingo, por esta aula que o Senhor nos permite. Muito obrigado, Senhor. Queremos te pedir que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. A tua palavra diz que é o teu Espírito que nos convence. Então nos convença nesta manhã do pecado, da justiça, do juízo, por amor do teu nome, Senhor. Oramos, te pedindo e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando Satanás enche o coração do homem, é o título da nossa lição nesta manhã. Nosso texto principal, nosso texto áureo, está registrado em Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, um pedaço, né, que diz: não deis lugar ao diabo. Veja, não deis lugar ao diabo. Mas pastor, o crente, ele pode ter o diabo? Pode. Se o crente der lugar ao diabo, o diabo entra. Mesmo sendo crente, mesmo sendo crente. Mesmo sendo batizado, mesmo sendo batizado. Mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo. Se der lugar, o diabo entra. Veja que Paulo está escrevendo e está dando uma ordem. É uma ordem. Não dê lugar, porque se der lugar, ele entra. Ele entra e faz uma arruaça. Então, é para refletir, é para pensar nisso, tá bom? Resumo aqui da lição: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Ah, mas foi Satanás que me enganou, foi Satanás que me induziu. Deus não tem por inocente. Deus não vai ficar com pena, ou seja, Deus não vai considerar porque você foi enganado por Satanás. Mesmo porque nós temos um manual que nos instrui tudo que nós devemos fazer para que a gente não seja enganado, né, pelo diabo, ok? Então vamos fazer a nossa leitura do texto bíblico, que está registrado em Atos, no capítulo 5, que vai contar a história de um casal, de Ananias e Safira, que permitiram que o diabo, né, usasse os dois. Eles permitiram, eles tramaram isso, e aí o fim foi trágico. Vamos ler? Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E aí vendeu essa propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés
dos apóstolos. Veja, eles venderam por um preço, era para ter pego tudo aquilo ali, de bom coração, de bom grado, e levar tudo para os apóstolos. Só que eles não fizeram isso, eles pegaram só uma parte e levaram uma parte a fim de que? A fim de se vangloriar, mentindo, querendo mentir para os apóstolos. Entenderam o que eles fizeram? Eles venderam tudo, eles eram para ter pego tudo, a sinceridade dos irmãos, nós vamos ver isso na aula, eles não tinham nada mais em comum, eles pegavam, vendiam tudo e entregavam tudo. Ah, mas quem não quisesse fazer? Não tinha problema, então que vendesse uma parte e entregasse aquela parte desejada. Só que no caso de Ananias e Safira aqui, eles foram com mentira. Eles foram com mentira, como se eles estivessem entregando tudo. E eles não estavam entregando tudo, eles estavam entregando parte daquilo que eles deveriam entregar, ok? E aí disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? Ou seja, você não precisava mentir. Se você vendeu algo e você quisesse só entregar como oferta só metade daquilo, você poderia ter feito. Mas você trouxe isso aqui como se fosse tudo, que não é verdade. Pedro continua perguntando a Ananias: e vendida não estava em teu poder? Ou seja, se você vendeu e não quisesse entregar, era direito seu, mas você veio entregar algo com mentira. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Por que você elaborou isso no teu coração? Por que você construiu isso na sua mente, no seu coração? Aí Pedro vai dizer: olha, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Olha o processo da mentira, olha o processo que está inserido da oferta. Não tem muito tempo, eu lecionei para vocês aqui, deixa eu só me recordar aqui, sim, na lição 5 de Balaão, quando Deus diz não, e eu falei sobre isso, né, da natureza do nosso coração, daquilo que sobe no nosso coração. Veja que Deus transforma, né? Deus não permite a bênção, a maldição sobre aqueles que são abençoados. Eu mostrei para vocês aqui a respeito do perigo do nosso coração em relação à oferta, aquilo que nós possuímos. Eu mostrei isso para vocês, né? E aqui está um exemplo prático, literário, no Novo Testamento. Aí Pedro vai dizer: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ele tombou, literalmente, irmãos, ele caiu, morreu. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. As pessoas que ouviram o fato, que ficaram sabendo do fato, né, ficaram temerosos. Houve um grande temor. E aí, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, levaram para ser sepultado. Passando um espaço quase de 3 horas, então entrou sua mulher, não sabendo de nada que havia acontecido. Aí disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós, quer dizer, por que entre você e seu marido, vocês, né, consertaste, vocês maquinaram para tentar ou mentir ao Espírito Santo do Senhor? Você veja que Deus revelou isso a Pedro, Deus mostrou tudo a Pedro. Agora vem a mulher, Pedro faz uma pergunta para ela deveria cair em si e falar: não foi isso. Na verdade, nós vendemos por X, não foi por esse preço. Ela deveria ter, se ela fala isso, reconhece ali na hora, com certeza, né, o que aconteceria com ela não seria isso aqui, que ela também vai morrer. Olha o que Pedro diz: eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo essa mulher caiu aos seus pés, da mesma forma, expirou. Deu o último suspiro, morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. A mentira, ela aos olhos humanos,
né? Ela parece favorecer, ela parece trazer benefícios, mas na verdade é como se fosse um prato, né? Um prato bem montado, né? Um prato bonito, né? Você olhando o prato e ele está ali com um aspecto maravilhoso, uma carne maravilhosa, né? Legumes maravilhosos, aquele prato bonito, mas quando você pega e você começa a cortar, aí sobe aquele mau cheiro, você percebe que está cheio de bicho, já está podre. É a mentira. A mentira, você bate o olho, parece uma coisa que vai dar certo, uma coisa maravilhosa, né? Mas depois você vê que não é bem assim, ok? Então vamos lá na nossa introdução. Um dos momentos mais importantes do culto é a nossa contribuição. No entanto, nesse momento, Satanás pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo e até pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo. Veja, o ato da oferta na hora do culto, de nós ofertarmos, é exatamente o mesmo processo de Ananias e Safira. É a mesma coisa. Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe das suas possibilidades, Deus sabe do seu envolvimento com as coisas de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então, toda vez que eu estou num culto, e nós vamos ver isso aqui, que a parte da oferta faz parte do meu culto a Deus, está inserido na liturgia, porque faz parte do culto, assim como não pode faltar a música, porque a música faz parte do culto, não pode faltar a pregação, porque a pregação faz parte do culto, a oferta é a mesma coisa. Todo culto tem que ter uma oferta. E aí, esse momento do ofertório, esse momento é o momento exatamente de Ananias e Safira. Toda vez que você vai ofertar, se você se lembrar desse fato, você está indo para um caminho que você está indo bem. Você tem que analisar o seu coração. Então, se eu num mês, numa semana, eu sou capaz de gastar comigo mesmo alguma coisa que poderia ser que é irrelevante, uma coisa que ou até que seja interessante, tudo bem, mas se eu sou capaz de gastar, eu dei esse exemplo, né? Eu sou capaz de fazer um lanche, né, uma vez por semana, cada lanche aí pelo menos R$20, se eu lancho 4 vezes no mês, ou seja, eu gastei R$80 só comigo, eu estou falando de um lanche. Agora, por que na hora de eu ofertar, que eu quero demonstrar a Deus o meu culto, o meu louvor, a minha adoração, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Gostaria que você pensasse nisso. Por que na hora de eu ofertar, eu não sou generoso? Comigo eu sou generoso. Ou seja, o egoísmo, né? Como eu sou o Deus de mim mesmo, né? Como eu me coloco como um Deus, então eu cuido bem de mim, eu trato bem de mim, eu como bem, eu quero o melhor para mim. Mas quando eu vou levar para Deus, eu não faço isso. Então veja que esse processo é o mesmo processo de Ananias e Safira. É um processo de que eu retenho aquilo que me pertence e eu estou levando ali uma mixaria. Veja, quando eu falo assim, eu não estou dizendo, porque eu sempre falo que há momentos que realmente nós não teremos condições, há momentos que uma moeda, 2 moedas, como foi daquela viúva, é tudo que nós temos. Mas é tudo que nós temos. Agora, a verdade é que quando eu vou à casa do Senhor e eu vou ofertar, eu não vou já pensando na minha forma de cultuar a Deus da melhor maneira possível com a minha oferta. Então, eu chego lá, eu não oferto, os irmãos estão ofertando, eu não me sinto na obrigação de ofertar, se eu for ofertar, eu vou dar o mínimo do mínimo.
Ou seja, mas comigo durante a semana eu já gastei comigo, eu já providenciei um monte de coisa, eu já coloquei combustível na minha moto, no meu carro, eu já fiz um lanche, eu já gastei com passagem de ônibus, eu já pensei em comprar um sapato, um tênis, uma calça, uma camisa, sabe? Por quê? Porque você cria possibilidades para isso. Mas em momento nenhum o meu coração, eu parei para pensar, quanto que eu vou levar de oferta ao meu Senhor? Quanto que eu vou levar em valores para o meu Senhor? Eu não penso nisso, ok? Então nós precisamos pensar nisso, porque nesse momento do culto, diz aqui, Satanás pode dominar o seu coração. E geralmente os nossos corações estão dominados por Satanás nessa hora. Geralmente. Porque os vossos pastores mesmo têm dito, não é fácil subir no púlpito e falar de dinheiro, infelizmente, mas nós estamos quebrando essa barreira. Porque o diabo quis nos calar por muito tempo a respeito disso. E nisso está a prosperidade dos crentes, nisso está a sua prosperidade como jovem para hoje e principalmente para amanhã. A sua generosidade hoje, a sua demonstração de generosidade, de liberalidade com a oferta na casa de Deus, isso vai te auxiliar hoje e principalmente amanhã. E Satanás não quer isso. Então, nesse momento, ele coloca a dúvida no seu coração, ele faz você pensar errado, e aí você com uma falsa modéstia, como ele colocou aqui, ao invés de dar R$10, você dá R$2, ao invés de dar 50, você dá 5, sabe? Então, assim, é necessário pensar nisso, porque até o fato de eu ofertar, eu posso estar mentindo. Até o valor que eu estou dando de mentira. É sério isso. Primeiro ponto aqui da nossa lição, a igreja debaixo do Espírito Santo. Na igreja primitiva, o mover de Deus era algo extraordinário. O livro de Atos nos mostra que a igreja do primeiro século era cheia do poder do Altíssimo. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, pessoas eram salvas, curadas, milagres sendo operados naquele lugar. Contudo, existiam alguns problemas na igreja. Você veja, a igreja já iniciou com problemas. Toda igreja... que nós estamos enxergando aqui? Que toda igreja tem problema. As pessoas fecham o coração na sua oferta por causa de problema de igreja, por problema que tem na igreja. Aliás, esse tipo de pessoas, elas sempre têm uma igreja perfeita na cabeça. Elas sempre estão pensando assim, porque se eu fosse o pastor da igreja, eu faria assim, eu gastaria assim, eu não gastaria assim, eu faria aquilo daquele jeito. As pessoas têm mania de criar uma igreja na cabeça e não têm ideia de que cada igreja tem o seu problema, tem a sua particularidade e tem as suas dificuldades. A igreja primitiva aqui era uma igreja operosa, uma igreja que tinha tudo em comum, o Espírito Santo estava atuando poderosamente, mas tinha problemas, tinha perseguição, tinha crentes passando necessidade. Veja, tinha crentes passando necessidade. Eles partiam, vendiam suas propriedades, depositavam no pé dos apóstolos, mas não era suficiente. Tinha gente passando necessidade, tinha partidarismo. Então, observe que essas coisas não podem atrapalhar o meu culto a Deus, a minha forma de cultuar, nesse sentido aqui, com as minhas ofertas. Aí diz aqui, essas dificuldades foram tratadas devidamente pelo servo de Deus, as quais mostraram que nenhuma congregação está isenta de passar por problemas. Nenhuma congregação. Então, guarda o seu coração, meu jovem. Guarda, minha jovem, o seu coração. Guarda. Cuidado com a sua oferta. Cuidado com a mentira da sua oferta. Cuidado como você tem depositado a sua oferta. Cuidado como está a avareza do seu coração. Cuidado. Eu dei uma aula para os adultos uns dias atrás, acho que uns 2 domingos atrás, e eu falei especificamente sobre isso, a avareza do coração. Nós temos por natureza um coração avarento, presta atenção nisso. Você aí que está me ouvindo, que acha que não tem um coração avarento, você tem um coração avarento. A avareza, a idolatria, a vaidade, esses pecados estão em nós. Agora, como eu lido com isso? Eis aí a diferença.
eu tenho mortificado, eu tenho trabalhado para que isso não prevaleça na minha vida. Eu tenho vencido o meu coração avarento, eu tenho vencido o meu coração soberbo, eu tenho vencido o meu coração vaidoso. Eis aí o grande detalhe, mas todos nós temos o pecado da avareza dentro de nós. Então, como está o seu coração relacionado à avareza? Presta atenção nisso, porque você está mentindo não a homens, você está mentindo a Deus, ao Espírito Santo. Por isso que você não recebe dons como você pensaria em receber. Por isso que você não se derrama, não se enche de Deus, você é seco, seca de Deus. Por isso que o Espírito Santo não move o seu coração. Sabe, você não se quebranta, você não se enche, você não se derrama. Sabe, você não é cheio, você não é cheia de Deus por causa do seu coração. E aqui pode estar um fator predominante na sua vida, ok? Sabemos que os membros de uma igreja precisam viver em comunhão, mas essa unidade só é possível pelo fruto do Espírito. Os primeiros crentes aqui viviam em união de modo que era um coração e a alma da multidão, um só coração, a alma, né, e o coração. Atos 4:32. E Deus operou poderosamente na vida desses crentes no primeiro século. A palavra era ministrada e os seguidores do caminho, né, eles eram chamados do caminho, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. Por que eles se tornaram bem conhecidos em Jerusalém? Pela forma como eles caminhavam, pelo seu testemunho. Então, o fato deles não terem o coração nos bens materiais e entendendo que tudo que tinham pertenciam a Deus, e não é só entender, você veja que eles demonstravam isso vendendo as coisas e entregando aos pés dos apóstolos. Essa atitude, esse comportamento ativou-nos de fora uma ideia, um conceito de que trouxe uma curiosidade, era perceptível aos olhos de todos de fora, demonstrando algo diferente. Então, a forma da minha generosidade, o meu comportamento com os meus bens, com os meus valores na casa de Deus, esse comportamento ele vai sobressair ao ponto de as pessoas de fora enxergar e causar um impacto na vida delas. Veja, nós estamos num processo de construção, de reforma. O meu comportamento, a minha generosidade, a forma que os irmãos se entregam, a forma que os irmãos participam, a forma que os irmãos abrem o coração com os valores, isso traz um impacto às pessoas que estão próximas a elas. É óbvio. É óbvio. O Espírito Santo faz essas coisas. Agora, eu sou membro de uma igreja, está em reforma, está em construção, eu não participo, eu não me envolvo, eu não estou nem aí. Então, naturalmente, isso não é envolvente, você não é envolvente. O Espírito Santo jamais vai usar uma pessoa dessa para poder falar do Evangelho. Uma pessoa que está na igreja, mas não se envolve com as coisas de Deus. Tá? Vamos lá. A união dos irmãos. Nós falamos aqui do mover de Deus, agora da união. Uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva era essa unidade. As necessidades elas eram supridas de tal forma que não havia entre eles a necessidade de passar fome. Havia problemas, né, como nós vimos aqui, né, por exemplo, as viúvas dos hebreus, né, elas, em detrimento das viúvas gregas, elas estavam, né, sendo favorecidas. Né, havia problema, mas a necessidade do alimento, do vestuário, né, isso era suprido. Os valores eram repartidos entre os necessitados de acordo com a carência que tinham. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mesmo porque, quando as viúvas reclamaram, logo os apóstolos resolveram isso com os diáconos. Foi daí que surgiu o serviço diaconal.
né, nessa igreja. Pedro e João, né, principalmente, eles levantaram diáconos, oraram para que, né, pessoas idôneas, cheias do Espírito Santo, para que eles tomassem conta disso, resolvessem essa parte, para que ninguém passasse necessidade, enquanto eles iriam, né, se dedicar à oração e à palavra. Muito bem. No terceiro ponto aqui vai falar de Barnabé. Barnabé era um levita, né, José de Barnabé, havia nascido na ilha de Chipre. Barnabé também era conhecido como um homem de Deus, e ele é destacado por Lucas, provavelmente por participar de uma forma ativa, né, desses capítulos, né, auxiliando o apóstolo Paulo. Barnabé também é lembrado por vender uma propriedade que possuía e por trazer o valor da venda para os apóstolos a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Você veja, Barnabé era um homem rico, ele tinha várias posses. O que ele fez? Ele vendeu uma dessas posses, por certo uma posse poderosa, um bem poderoso, um bem, né? Ele vende toda essa propriedade, ele não vendeu tudo que ele tinha, ele vende um desses bens, pega tudo aquilo e deposita tudo aos apóstolos. E isso foi notório, isso foi algo extraordinário, né, para a igreja, ajudou muito a igreja, ok? Muito bem. O segundo ponto aqui vai falar de uma oferta contaminada pela mentira. O conluio entre o casal. Veja, a artimanha entre o casal. Lucas inicia o capítulo 5 de Atos com uma conjunção, né? Quando a gente começa a ler em Atos, no capítulo 5, no versículo 1, está assim, mas, vírgula, ou seja, mostrando uma clara diferença entre a menção feita de Barnabé, no capítulo 4, né, em relação à história de Ananias e Safira. Da mesma forma que Barnabé, esse casal vendeu uma propriedade e trouxe o valor para os apóstolos. Enquanto Barnabé trouxe o preço de que vendera, Ananias e Safira apresentou só parte desse preço. E eles combinaram entre si, né, e disseram para os apóstolos que era o valor total. Mentiram não aos apóstolos, mentiram a Deus. Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra. Eles poderiam vender a propriedade, reter parte daquele preço, de acordo com as suas necessidades, né? E aí então depois entregar o quanto eles tivessem proposto no coração. Então o mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Eles estavam ali demonstrando uma falsa espiritualidade. Então, por isso que eu estou dizendo, até a nossa oferta, ela é capaz de vir cheia de falsidade. Até a nossa oferta, ela é capaz de vir cheia de mentira. Por exemplo, eu fiz um voto. Nós fizemos um voto aqui de 60 meses. Muito bem. Será que o voto que eu fiz é um voto coerente? Eu poderia ter feito o voto de R$1, poderia ter feito o voto de R$2, poderia ter feito um voto de R$10. Mas será que esse voto seria coerente? Mesmo que eu seja fiel a este voto, entregue ele todos os meses. Mas será que o meu voto, será que eu fui sincero a Deus com o meu voto? Será que o valor que subiu na minha mente é justo? Eu posso estar entregando um voto mentiroso. Olha que coisa terrível. Olha a capacidade que tem o nosso coração. Porque foi exatamente isso que Ananias e Safira fez. Eles calcularam de uma forma para demonstrar espiritualidade. Então, eu estou entregando o meu voto para demonstrar espiritualidade. Eu estou entregando a minha oferta para demonstrar espiritualidade. Mas não é a oferta devida. Não é o voto devido. Em nome de Jesus, meus jovens, nesta manhã, sejam inteligentes, sejam sábios. Não deixe o diabo enganar o teu coração. Não deixe. Seja sincero nessas coisas. Seja fiel, mesmo no pouco. Aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Aquele que é infiel hoje, no pouco, quando ele tiver muito, ele vai ser infiel também. Guarda isso no coração de vocês. Passe já a partir de hoje a não mentir, para que Deus possa prosperar vocês, porque com o coração sarado, Deus prosperando, a obra avança.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho visto no meio dos jovens e até na igreja, Deus segurando, retendo pessoas a não se prosperar, a não se projetar, porque elas não estão preparadas. Porque ainda o coração é avarento, porque ainda é mentiroso. Ela é mentirosa. Então Deus trava, Deus segura. Você não avança, você não prospera. E Deus tá querendo largar, está querendo permitir que você vai, que você avance, que você prospere. Mas se Deus fizer isso, você vai se dar mal, você vai se perder. Então, a partir de hoje, considere essa palavra do seu pastor. Considere, comece a pensar na sinceridade do seu coração. Veja se você está sendo fiel a Deus, mesmo e principalmente no pouco, porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se você hoje, se você, meu jovem que me escuta, é infiel no pouco, você será infiel no muito. É uma regra básica, é a palavra de Deus quem diz isso. A mentira narrada e confirmada. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias já havia acertado com a sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. É sempre assim, né? É sempre assim. Há sempre um acordo, né? Se você não tem com quem fazer um acordo, você faz um acordo consigo mesmo. Você maquina na sua mente um acordo mentiroso. Eles passariam bem aos olhos dos irmãos, né? Uma doação financeira robusta, atrairia os olhos para eles ali, seriam, né? Seriam admirados, né? Mas Deus não tolera a desonestidade e o preço dela custou algo, né? Que foi o quê? Foi a vida delas. O casal não contava com o fato de que o Espírito Santo estava vendo tudo, mas o Espírito Santo revelou a Pedro essa falcatrua. Você pode até enganar o seu colega, o seu irmão, seus pastores, né? Mas a Deus você não engana. Você está plantando, e o que você está plantando, você vai colher. O que você está plantando, você vai colher. Ah, pastor, parece uma palavra ameaçadora. Eu não estou a fim de te ameaçar. A minha intenção aqui é abrir os teus olhos. A minha intenção aqui é te ajudar. Porque a palavra de Deus diz tudo, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você planta com a sua oferta mentira, você não vai colher verdade. Você não vai colher prosperidade. Você não vai colher bênção. É óbvio. Isso é óbvio. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. É claro. Mas Ele conta com você. Ele espera de você a sua fidelidade. Ele espera de você a sua generosidade. E nisso, na sua fidelidade, na sua generosidade, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar. Aí vem o julgamento de Deus. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, Deus imediatamente julgou Ananias e Safira e julgou de forma pública. De forma pública. Tá? Tem muita gente que não conhece a severidade de Deus. Nós queremos o amor de Deus, nós queremos a misericórdia e a bondade de Deus, mas o texto fala que nós devemos conhecer, né, a misericórdia, mas também a severidade de Deus. Então, Deus é um Deus santo, amoroso, maravilhoso, mas Ele é justo. Ele não negocia a verdade. Com Ele não tem mentira. Então, o nosso Deus é um Deus que a Bíblia fala que Ele é fogo consumidor. Então, eu estou aqui nesta manhã te ajudando para que você abra os seus olhos. Se você não considerar a voz aqui, né, do seu pastor, você está desconsiderando a palavra de Deus. Eu estou aqui te exortando, te redarguindo, para que você abra os seus olhos. Ok? Veja que essa repreensão aqui foi imediata e foi pública. O marido foi primeiro punido, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo. A seguir vem a sua esposa e foi julgada também por confirmar a mentira do seu marido.
Então, a princípio, pode parecer que Deus tratou o casal de forma árdua, né? Mas ele não comete erros. Deus é justo e reto. Então, Lucas faz questão de registrar isso em Atos para mostrar a severidade de nosso Deus. Ah, não, porque agora nós vivemos no tempo da graça. Deus não... Tá enganado, meu filho. Você está enganado. O nosso Deus é o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, ele age no Novo Testamento, e o nosso Deus é firmeza, nosso Deus ele é justo, ele é severo, e ele atua e tem atuado assim no Novo Testamento, tá? Lucas relata que Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias, né, por que Satanás havia enchido o seu coração para ele pecar contra o Espírito Santo. E apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira, com engano e mentira, Deus não os considerou inocente. Tá? Então a passagem fala ali que Satanás, né, move o coração de Ananias e Safira, mas Deus não os tem por inocente. Ok? Cuidado com isso. Cuidado, porque nós temos a tendência de culpar ao outro. Você está errando e você quer sempre colocar a culpa em alguma situação ou em alguém. Ah, não, pastor, eu não pude dar o meu voto porque eu já fiz compromisso com isso, eu já tenho que pagar aquilo outro, então eu não ia conseguir. Então por que você não pensa de uma forma diferente? Senhor, eu vou começar dando isso, mas daqui a tanto tempo, quando eu acabar isso, eu entrego isso. Não, você não pensou assim, porque você pensou, né, nem você, de forma egoísta. Ok? Ah, pastor, eu não posso cumprir meu voto agora, porque tudo que eu ganho está tudo justinho, tudo... Sim, eu entendo. Ok. Mas e a fé? E o ato? E o ato de colocar em prática a nossa fé para que Deus supra a nossa necessidade? Porque assim, olha, eu entregar algo que está sobrando é muito fácil. Eu levar a minha oferta ou fazer um voto com aquilo que está sobejando, que está sobrando, isso é muito prático, isso é muito fácil. Agora eu quero ver a sua fidelidade de ofertar quando isso te custa alguma coisa. Por isso que Davi vai dizer assim, não, eu não vou deixar de ofertar ao Senhor algo que não me custe. Davi sempre teve essa preocupação, se ele vai ofertar ao Senhor, tem que ser alguma coisa que custe alguma coisa a ele. Então, a minha oferta, o meu voto, é óbvio que isso eu dou com liberalidade, com generosidade, com alegria, mas é claro que se eu tiver um coração avarento, eu vou fazer continha. Agora, seja fiel ao Senhor, mesmo que te custe alguma coisa, mas com alegria. Aí você vai ver a diferença. Você vai ver como Deus vai te prosperar. Você vai ver como Deus vai usar a sua vida, vai usar os seus bens, vai usar a sua finança, sabe, para poder te prosperar e para que o reino avance. Isso é maravilhoso. Véio. Vamos então ao último ponto da nossa lição. Aqui fala do cuidado com o coração. Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora mentindo aos seres humanos, ora motivando, né, as pessoas a mentir contra Deus. Mas o Senhor é verdadeiro e não tolera a mentira em lugar algum, ainda mais no ambiente dos santos. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós temos o nosso devocional. Eu estava estudando essa lição e estava pensando nisso. Deus tem falado, se você tem sido fiel à sua leitura, nós estamos lendo, por exemplo, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é cheio dessas coisas, de dízimos, de ofertas, como eu devo levar ao Senhor, como eu devo apresentar o meu ganho ao Senhor, os meus bens ao Senhor. Se nós formos ver aqui, Deuteronômio 14, nós lemos isso semana passada, fala dos dízimos para o serviço do Senhor, como que eu vou me apresentar ao Senhor
com o fruto da terra, com aquilo que eu ganhei, como levar ao Senhor, como que eu vou trazer e depositar na casa de Deus. Veja que há um lugar para levar, tem uma forma de levar, tem jeito de fazer, não é de qualquer maneira. Por quê? Porque isso faz parte da minha forma de cultuar, de adorar. E é isso que a gente precisa aprender. Então, por exemplo, quando eu vou à igreja, eu já devo de antemão já permitir que o Senhor coloque no meu coração a minha oferta. Então eu já providencio a minha oferta. Eu já separo a minha oferta. Não, hoje eu vou ofertar X na casa do Senhor. Então eu já vou ali na expectativa daquele momento. Mas as pessoas não querem fazer isso. Elas acham que elas indo à igreja e estão sentadas lá, cantar, ouvir a palavra, tocar, sabe? Acha que isso é suficiente. Então você já aprendeu que você cultua a Deus em todos os lugares. Verdade. Mas o nosso culto coletivo ele é diferente. O nosso culto, quando nós nos reunimos, e aí então é a igreja, é diferente. Então eu me preparo, eu me programo durante a semana para levar minha oferta no domingo. E melhor ainda, eu devo até me preparar durante o mês. Então, quando eu recebo um salário, eu deveria pegar de imediato, tirar ali os 10%. Se vocês aprenderem isso que eu vou passar para vocês aqui, vocês serão muito prósperos, muito prósperos. Se vocês permitirem o Espírito Santo colocar isso no coração de vocês, vocês vão ser muito prósperos. Você recebeu o seu salário, tira de imediato os 10%, que é o dízimo do Senhor. Agora você faz o seguinte, você pega 10% e tira mais 10% para você entregar como oferta. Depois você tira mais 10% para você investir em alguma área da igreja. Pastor, você está falando de 30%? Sim, de pelo menos 30%. Porque nós temos a ideia de que é só 10%. Não, na verdade, o ideal seria tudo. Mas é claro, tem contas a pagar, tem famílias, quem são casados, tem despesas. Mas se você tivesse um coração, e se você tiver um coração que você quer ser próspero na casa de Deus, você passa a fazer isso, passa a investir mais, passa a calcular o seu bem, o seu salário, de uma forma, generosa. Você vai ver o quanto Deus vai te prosperar. Deveria fazer assim, porque no Antigo Testamento, eles entregavam dízimos dos dízimos. No Antigo Testamento, eles não davam só 10%. Eles entregavam mais, porque havia outros processos, outro tempo, que eles levavam ofertas ao Senhor. Então, se você me entender e permitir o Espírito Santo tocar no seu coração relacionado a isso, e você passar a praticar isso, você verá a prosperidade de Deus na sua vida. Porque nós precisamos aprender a abrir mão dos bens materiais. Nós precisamos aprender a abrir mão dos valores dessa terra. Nós precisamos abrir mão disso. Nós precisamos aprender a tirar o coração dos valores, dos bens daqui e colocar o nosso coração, os nossos olhos nas coisas eternas. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, está o quê? Está o seu coração. Então, quando eu tenho o meu tesouro aqui na terra, o meu coração está aqui. Então, o que importa é se eu vou andar bem arrumado, o que importa é que eu vou andar bem de carro, o que importa é que eu vou ter uma boa casa. Ou seja, o meu tesouro está nisso, então o meu coração está nisso. Quando eu abro mão disso, e aí então eu estou com o meu tesouro nas coisas eternas, o meu coração na eternidade, Deus agora tem todas as condições de abrir as comportas do céu para mim. Por quê? Porque eu não me vou envolver, eu não vou me contaminar com essas coisas. Então eu posso prosperar, eu
posso ser uma pessoa rica. Entenderam isso? Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o quê? Um rico entrar nos céus. Olha, isso é muito sério. Eu gostaria que vocês pesassem, eu queria que você pesasse essa palavra no seu coração. Pesasse mesmo, mas com muita sinceridade. Porque eu estou falando aqui de um tempo que Deus quer. Olha, Deus tem falado aos vossos pastores que Ele quer prosperar esta igreja. E essa prosperidade, ela virá através dos membros dessa igreja. Presta atenção nisso. Então esta aula não é uma aula, sabe, ao léu, não é mais uma aula. Não pode ser mais uma aula dada, não pode. Esta aula precisa ser uma aula que fale ao seu coração, que você passe a considerar e tome uma decisão na sua vida. Porque Deus quer prosperar, Deus quer, mas Deus está segurando, porque não é momento, porque você não está se permitindo. Você não tem se permitido, então aprenda essas coisas. Leia a palavra de Deus, entenda, nós estamos lendo Deuteronômio está só falando, sabe, fala constantemente das ofertas, dos dízimos, o quanto isso é importante, o quanto Deus observa isso, o quanto Deus deu detalhes a respeito disso. Então, nós precisamos considerar, porque Deus é o mesmo, Ele continua observando essas coisas. Esses detalhes de ofertas, de votos, de dízimo, sabe? E são coisas importantíssimas. Importantíssimas. A pessoa que ela ainda não se converteu, ela tem dificuldade com isso. Falar dessas coisas, falar de oferta, falar de dízimo, falar de voto. A pessoa que não se converteu, ela não gosta nem de ouvir falar dessas coisas. Porque a avareza é profunda dentro dela. Vamos lá, Deus provê o necessário. O Senhor não depende das nossas contribuições, pois é Ele que nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria. Então, como eu disse, o Senhor não depende da nossa contribuição, porque Ele é dono de tudo. Ele não depende, mas Ele quer e Ele vai fazer isso através de nós, velho. Então, essa palavra aqui que Deus vai nos usar, véio, tá? Deus vai nos usar. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria, de acordo com os nossos recursos. Não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades, pois o Eterno, Deus nos dá tanto o pão quanto a semente. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus quando eu estou ganhando bem, quando eu tenho um bom emprego, quando eu tenho um bom salário, é mais fácil, né? Mas agora, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão apertadas, como é que eu faço? Eu tenho um coração mesmo assim alegre em contribuir, ou eu estou vivendo uma fase de murmuração? Terceiro ponto aqui, corações fraudulentos. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos. E reteve parte desse preço. Sabendo também, né, a sua mulher estava de acordo com ele. Então Safira, sua mulher, poderia ter admoestado seu esposo a não agir de forma fraudulenta. Mas parece que o casal estava muito unido pelo laço da falta de caráter. E aí, né, eles fizeram o errado mesmo conhecendo a mensagem do Evangelho. Você veja que eram pessoas que estavam inseridas na igreja. Eram pessoas que estavam ali dentro da igreja. Viram várias pessoas vendendo as suas propriedades e entregando, depositando aos pés dos apóstolos. E aí então subiu no coração deles de fazer algo que viesse demonstrar espiritualidade, que viesse os favorecer, né? Trazer notoriedade a eles. Se deram mal. Fizeram errado, ok? Então que nesta manhã você possa pensar nisso. Nós precisamos viver um tempo de prosperidade. Agora, Deus vai fazer com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus vai prosperar aqueles que querem investir no reino. É claro
que o nosso Deus é tão generoso, né? O nosso Deus ele é gracioso nisso. Quando ele abençoa abundantemente. É claro que você terá uma boa casa, você terá um bom carro, você terá, né, uma boa saúde, sim, é óbvio, você vai ter segurança, você vai ter, né, mas para isso, o seu coração não deve estar nessas coisas. O seu coração deve estar no reino. O seu coração deve ser preparado para fazer investimentos, principalmente e exclusivamente no reino. E as outras coisas vão acontecer na sua vida. Então você quer uma prosperidade, você quer, né, uma casa própria, você quer... veja, irmãos, veja, meus jovens, não que você não possa viver de aluguel. Eu estou dizendo de prosperidade que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Aonde o dinheiro não vai ser uma preocupação para você. Mas para isso acontecer, você vai ter que tirar o coração dessas coisas. Por isso que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco é infiel no muito. Ou seja, se você é satisfeito no pouco, você vai ser satisfeito no muito. Agora, se você é insatisfeito no pouco, você nunca estará satisfeito com nada. Ok? Então aprenda isso em nome de Jesus. Então que essa lição fique aí, sabe, martelando a sua cabeça para que Deus te prospere. Nós queremos ver os nossos jovens, sabe? Quero ver vocês prosperarem, sabe? Serem bons doutores, serem bons médicos, sabe? Pessoas, né, bem de vida, financeiramente bem, sabe? Donos de empresa, donos de negócios, supervisores, gerentes, sabe? Diretores. Nós queremos ver isso em vocês. Essa é a nossa oração. Mas para que isso aconteça na vida de vocês, vocês precisam aprender sobre a generosidade. Precisam aprender isso. E o diabo está sempre querendo colocar mentira nos nossos corações. Ok? Antes de concluir falando disso, nós vamos falar dos 1000 valentes. Vai aparecer para vocês aí, né, uma imagem bonita da nossa igreja, né, uma imagem do alto. Vocês vão estar vendo aí. Esse é um espaço maravilhoso que Deus tem nos dado. Você que já é membro dessa igreja, você, né, já teve a oportunidade de ser participante agora, né, com seus votos. Nós fizemos um propósito de 60 meses. Você já fez, então seja fiel aos seus votos. Cumpra isso regularmente, ok? Aquilo que nós aprendemos hoje, não seja mentiroso, mentirosa. Faça isso com alegria. Você que nos visita nesta manhã, né, ou nesse momento está assistindo esse vídeo, e o Espírito Santo falando ao seu coração e queira também participar, porque nós vamos comprar este espaço. Então você também pode fazer esse voto, nos procure pelo chat, entre em contato conosco, para que Deus também possa te prosperar, porque Ele quer prosperar todos aqueles que têm um coração, né, livre das coisas dessa vida. Então você tem a possibilidade, a oportunidade de Deus te abençoar através deste voto, ok? Você também vai poder ofertar nesta manhã, né? Tem aí as nossas contas, tem também o PicPay e o Pix. Você que já colocou ali o valor da sua oferta e já passou aos seus professores, sejam fiéis, como nós aprendemos aqui, não sejam mentirosos, sejam fiéis, né, nas suas ofertas, façam isso com alegria, passe a considerar valores, façam isso. Tem pessoas que a gente sabe que poderia dar uma oferta mais generosa, mas não fazem, sabe? O Espírito Santo, né? A pessoa ainda não se permitiu, a pessoa ainda não nasceu, sabe, para o reino, ela não nasceu para o evangelho ainda, ela é crente, às vezes ela até, sabe, crente há muito tempo, mas ela ainda não se converteu. Então passe a considerar isso. Você é capaz de pagar tantos reais numa pizza, num lanche, né? Então passe a ver Deus de uma forma, né? Conheça o Deus da Bíblia, conheça o Deus da Bíblia, né? Veja o quanto Deus leva isso em consideração. Deus leva isso em muita consideração. Então passe a fazer a sua oferta, não faça como Ananias e Safira, né? Você está nos cultos, no momento do ofertório, não seja um Ananias, não seja uma Safira, faça de forma correta, sem mentira. Você vai ver Deus prosperando a sua vida, ok?
Muito bem, vamos concluir aqui a nossa lição. Deus espera que hajamos com sinceridade e autenticidade em todos os momentos, perfeito. Então, Deus está esperando de você, tá? Sua sinceridade, autenticidade. Satanás pode motivar mentiras e outros pecados, mesmo em pessoas que já conhecem a Deus, né? E vivem mesmo num ambiente como nós estamos vivendo. Satanás, ele é sagaz, então cuidado com o seu coração. Por isso é preciso que guardemos nossos corações para não sermos enganados e nem tentar enganar outras pessoas na obra de Deus. Tá? Então cuidado como você fala com as pessoas. Tá gastando nisso, tá gastando aquilo outro. Para que tá gastando isso? Para que tá investindo nisso? Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas abordagens, cuidado como você conversa, cuidado como você fala, que o diabo pode estar te usando, ok? E você não está percebendo isso, tá? Então, que essa seja uma manhã transformadora, que essa seja uma manhã, sabe assim, uma manhã poderosa na sua vida, né? Que hoje à noite no culto a gente possa se encontrar e aí então no momento do ofertório, sabe, a gente ofertar com alegria, sabe, com prazer, com liberalidade, generosidade, que a gente possa nesse momento cultuar a Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo em nossas vidas, tá bom? Então cresçam nisso, meus jovens, permita Deus prosperar a vida de vocês para a honra e para a glória dEle, tá bom? Deus abençoe vocês muito. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor, muito obrigado por esta lição. Muito obrigado, Senhor, por cada jovem que me escutou, Senhor, nesta hora, porque eu creio que eu fui guiado pelo Teu Espírito para falar com eles, porque o Senhor tem me usado para abençoar a vida deles, e eu sei o quanto o Senhor quer prosperá-los, Senhor, nesta área financeira. Eu quero te pedir, Senhor, ajude aqueles que têm um coração ainda longe da generosidade, está com o coração ainda preso, avarento. Senhor, que seja nesta aula, Senhor, eliminada toda a avareza e que cada jovem, Senhor, possa crescer, possa prosperar, Senhor, porque eu sei que é isso que o Senhor quer fazer na vida de cada uma delas, Senhor. Então, ajuda que elas hoje sejam fiéis a Ti, para que lá na frente continuem fiéis ao Senhor. Muito obrigado por tudo, por esta manhã tão abençoada. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.